Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que a graça de Deus, a misericórdia, a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Todos. E, obviamente, o é quando todos creem. Quem não crê fica do lado de fora. Essa é a realidade. Tudo que está prometido na palavra de Deus é para todos. Só que, quem recebe? Será que Deus faz sorteio para que a graça de Deus, a misericórdia dele, a compaixão dele venha assim sorteada? Não. Ela vem para todos os que creem. Todos os que creem. E a crença não é um sentimento no coração. A crença é algo no intelecto, no racional. É algo no intelectual, na inteligência. Porque é na cabeça que a gente decide se obedece ou desobedece, se vai ou se fica. Quando nós seguimos a voz do intelecto, do racional, é mais fácil acertar do que errar. Mas quando a gente toma a decisão em cima do sentimento do coração, aí a probabilidade de acertar é insignificante, é mínima. Porque o coração, o Senhor diz, é enganador. O coração é enganoso e cruel e perverso. Então, quando as pessoas dão atenção à palavra de Deus em cima dos sentimentos do coração, é claro que elas não vão ter sustentação, não vão ter o fundamento, não vão ter aquele fundamento da palavra para sustentá-la com uma fé inteligente, com uma fé racional, com uma fé corajosa. A fé é interessante isso, muito interessante. Quando a gente pensa com os pensamentos de Deus, quando a gente concorda com os pensamentos de Deus, e não só concorda, quando a gente concorda e age e toma atitude em relação àquela palavra, aquele pensamento divino, então isso se chama fé, fé inteligente, fé racional, fé que traz o resultado. É o caso, por exemplo, quando lá em Hebreus, Paulo fala que a fé é a certeza, é a convicção de coisas que se esperam. Ou seja, fé é uma convicção de que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu que faria, só isso. Isso não é um sentimento, é uma convicção, é uma certeza. Você tem certeza, então você vai. Por exemplo, quando a pessoa pega um avião, né, ela vai com certeza, ela vai com fé de que a companhia colocou para conduzir o avião pessoas competentes. E a pessoa entra no avião, a gente entra no avião sem fiscalizar, sem procurar saber se o comandante tem ou não habilidade.
A gente simplesmente vai, entra, senta e pronto, acabou. E espera chegar no destino. Isso se chama fé. A mesma coisa com respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser crida dessa forma. Está escrito, então eu vou obedecer, eu vou executar, eu vou crer, eu vou fazer e vou esperar, vou aguardar o cumprimento daquilo que Deus falou. Isso é extremamente importante. E tem mais uma coisa. Muitas pessoas, porque têm uma fé na palavra de Deus no coração, a fé vem do coração, aquela fé sentimental, aquela fé envolvente, aquele sentimento envolvente, que, por exemplo, você lê um texto sagrado, as pessoas leem os salmos, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso realmente faz com que o coração se alegre, mas se a cabeça não estiver firme naquela palavra, e na hora que vem o deserto, ela fica em dúvida, fica com medo, é porque a fé que ela tinha naquela promessa era no coração. E o coração não se pode confiar, o sentimento não se pode confiar. Nós não podemos confiar na nossa alma sequer, não podemos, de forma nenhuma. Nós temos que confiar na palavra, ou na cabeça, usar a prática da palavra de acordo com o intelecto. E vale a pena aqui dizer também que, por exemplo, quando Paulo ele fala do espinho na carne, eu orei 3 vezes para que o Senhor removesse esse espinho. Assim Jesus também orou, não é? Aliás, Paulo fez o que Jesus havia feito quando orou 3 vezes para que o Pai passasse aquele cálice. Mas não passou e manteve lá, e ele se manteve firme. Se a fé, por exemplo, de Paulo estivesse pautada nos seus sentimentos, no seu coração, ele não iria suportar. Ele iria pedir 1000 vezes para que Deus tirasse e não iria resolver o problema. Como foi o caso, Deus falou para ele, a minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho, porque esse espinho tem um propósito, tem uma função. Então, o espinho que Deus não tirou, não removeu da carne de Paulo, foi mensageiro de Satanás. Foi o diabo que colocou lá. Porém, Deus permitiu e usou esse mensageiro de Satanás, esse espinho, para que Paulo viesse aprender a, digamos, a crescer, desenvolver a sua fé. E é com os problemas que a gente desenvolve a fé. A criança, quando cresce, desenvolve, ela não desenvolve porque a mãe ensinou, falou isso, falou aquilo. Ela desenvolve quando ela passa pelas experiências. A gente aprende a andar quando a gente começa a tatear, a palpa, segura aqui, segura ali. É assim que a gente... Então, assim também é com respeito à palavra de Deus. Quando a fé é consciente, inteligente, racional, a gente sabe que os problemas, os espinhos na carne, são para que a gente venha crescer, desenvolver na fé, amadurecer na fé. Presta atenção, amiga e amigo. Eu posso falar isso para vocês. Eu tenho autoridade para falar isso com vocês. Na minha prática, eu aprendi, eu cresci espiritualmente falando, eu amadureci
na fé foram com os problemas. Eu vivenciei problemas. Eu tive problemas graves, sérios. Mas, em todos eles, a graça de Deus foi suficiente para me sustentar. Claro, e se eu pudesse, eu teria fugido. Eu não fugi. Mas eu tinha vontade de fugir dos problemas. Eu tinha vontade de fugir dos espinhos. Eu vou ser honesto com você, é verdade. Porque quando vem a dor de barriga, a dor ficaria incomodando, é ou não é? É aquela dor, é aquele desconforto, você não tem posição, você fica mal-humorado, você fica irritado, e tudo isso passa com a gente. Quem está vivendo pela fé sabe que essas coisas têm que acontecer para que a gente venha amadurecer na fé. Nós vamos aprender os problemas, as dores de barriga, elas vão trazer para a gente experiências que a gente vai aprender e passar para frente e ajudar outras pessoas quando vierem as dores de barriga neles. Não é que as minhas experiências vão fazer você crescer, não, amiga e amigo. Você só vai crescer na fé, você só vai amadurecer na fé quando você passar pelos problemas, pelas dificuldades, pelos desertos. Não foi à toa que Deus, quando tirou o povo de Israel lá do Egito, o levou para um lugar mais longe, mais distante, um lugar espinhoso, um lugar que não tinha água, que não tinha vegetação, que não tinha conforto nenhum, zero. Mas Deus sustentou o povo dele lá no deserto. E Deus ficou irritado. Deus ficou extremamente irritado por conta da reclamação, dos lamentos que o povo tinha. Mesmo tendo visto os grandes milagres, mesmo tendo visto a coluna de fogo à noite, que era o Espírito Santo, e vendo a coluna de fumaça durante o dia, guiando o povo, eles estavam vendo fisicamente a coluna de fogo e de fumaça. De noite era fogo, e durante o dia era de fumaça. Mesmo tendo passado pelo meio do Mar Vermelho, a pé enxuto, mesmo tendo visto as 10 pragas lá no Egito, quer dizer, milagres, milagres, milagres e mais milagres. Mas na hora da dor de barriga, aquele povo voltou atrás e começou a lamentar e se esqueceu dos milagres. Então, não fundamente a sua fé nas conquistas materiais, nas maravilhas, nas curas, nas libertações. Não deposite a sua fé em Deus porque Ele curou você. Os 10 leprosos foram curados e 9 mantiveram-se curados também, só que foram embora cuidar da vida deles. Não mantiveram a fé em Jesus. Mas o outro voltou, e só o outro que foi salvo. Então, as experiências que os espinhos na carne trazem para a gente, as lutas, tribulações, as dificuldades, tudo isso faz parte do desenvolvimento, do amadurecimento da fé. É isso aí, amiga e amigo. E é como o amor, a gente pode aqui fazer um paralelo com respeito ao amor. Esté e eu, quando casamos, éramos jovens, inexperientes, eu muito mais ainda. Mas nós aprendemos a amar um ao outro com os problemas, com as dificuldades. Então, as dificuldades que nós enfrentamos
enfrentamos juntos aquelas dificuldades fez com que nos apegássemos muito mais um para com o outro. Quer dizer, o amor cresceu, multiplicou. Entendeu? Pois é. A fé não é diferente. Quando a gente abraça a fé no Senhor Jesus, acontecem milagres, maravilhas, a gente salva, a gente recebe paz e tal. Porém, a gente pode ficar certo de que a gente vai ter que enfrentar problemas mesmo na fé. Então, a vida cristã não é um mar de rosas, não. Tem momentos difíceis porque toda a Sagrada Escritura, desde que o pecado entrou neste mundo, o homem, o ser humano, deixou de ter paz, de sossego, deixou de curtir a presença de Deus. E então, obviamente, aconteceu e acontece o que nós temos visto por esse mundo afora. Maldade, perversidade, ódio, etc, etc, etc. Mas quando a pessoa está firme, está fincado na rocha, que é Jesus, então vêm as tribulações, as chuvas, as tempestades, batem com ímpeto naquela vida, naquela casa, ela não sofre qualquer coisa, porque ela está sustentada na rocha, que é Jesus. Isso é o que vale. Então, por exemplo, eu sei que muitas pessoas, você vê aí gente, teólogos, gente com vasto conhecimento das Sagradas Escrituras, com vasto conhecimento no hebreu, no grego, para ver as raízes das palavras, etc. São pessoas extremamente instruídas. Eu não fico com inveja deles, não. Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque o arroz com feijão que eu sei das Sagradas Escrituras dá para me sustentar e ainda tentar ajudar os outros que estão precisando. Então, minha amiga e meu amigo, os grandes conhecimentos bíblicos não fazem trazer experiência, nada disso. A experiência vem quando se passa no deserto, quando se atravessa o deserto. Então, eu falo isso, você que está me assistindo neste momento, que está passando por desertos, dificuldades, problemas, Deus permite isso. E a graça dele basta para você. Se você tem o Espírito Santo, você tem o conforto, você tem a certeza que Deus é com você e você aguenta firme. Agora, se não tem o Espírito Santo, você começa a reclamar, a lamentar, a ver o lado mal da sua vida cristã, entre aspas. E aí é óbvio que você vai sofrer as consequências. Então, por isso que a gente tem batido na tecla. Pessoal, gente, vamos buscar e receber o Espírito Santo. O que tem que pagar? O que tem que fazer? Qual é o custo para receber o Espírito Santo? Vamos pagar. Qualquer que seja o custo. Se você tem que deixar o pecado, se você tem que deixar os amantes, se você tem que deixar a vida errada que você tem vivido, deixa a vida errada que você tem vivido. Você tem que pagar o preço. Você tem que pagar. E cada um tem que pagar o seu preço. Eu não posso pagar por você, nem você pode pagar por mim. Jesus pagou o preço por todos nós. Mas para que a gente possa obter o fruto, o resultado do que ele pagou, para a gente crer e receber, a gente tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço justo por nós mesmos. E é impossível uma pessoa, por exemplo, vivendo no erro, vivendo no pecado, na mentira, ela tem que abandonar o pecado, ela tem que abandonar a mentira, ela tem que abandonar o mundo, ela tem que largar o reino deste mundo
deixar de amar o reino deste mundo e amar o reino de Deus. Ela tem que pagar o preço. Quando ela paga o preço, pronto, morre através, é sepultada, morre para o mundo, é sepultada nas águas pelo batismo de arrependimento, aí sim, ela tem o direito de cobrar de Deus. Ó, Senhor, o Senhor prometeu, está aqui escrito, isso tem que acontecer comigo. Eu não posso viver sem teu Espírito. O Senhor sabe disso. Então ela tem fé para cobrar de Deus. É isso mesmo, a palavra, que o verbo é esse, cobrar de Deus, cobrar, chegar, está aqui escrito, o Senhor prometeu, eu fiz o que o Senhor mandou, eu fiz, eu obedeci, eu criei, eu tomei atitude, está aqui, eu paguei o preço, eu larguei a minha vida errada, agora eu quero o teu Espírito. Aí arrebenta, aí vem, aí essa conquista, porque, minha amiga, meu amigo, é uma guerra para você conquistar e se manter no reino de Deus. É uma guerra. E os covardes não têm direito a isso. A palavra de Deus diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Os covardes não entram no reino de Deus. Por quê? Porque não querem abrir mão, não têm coragem de assumir o caráter da fé cristã, que exige negação. É o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem não quiser negar-se a si mesmo, obviamente, não vai pagar o preço, consequentemente, não vai conquistar a vida eterna. Se você, amiga e amigo, está passando por momentos cruciais, cruéis, desesperadores, então, dê graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus porque você foi escolhida, escolhido. Deus escolheu você para esses momentos, para que depois que você atravessar esse mar vermelho, depois que você atravessar esse deserto, aí sim você tem direito à terra prometida. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã. Mas não se esqueçam, por favor, nós estamos falando aqui de problemas, dificuldades, dos espinhos, etc, etc, etc. Mas não se esqueça, você tem que vivenciar, você tem que enfrentar, você tem que pagar o preço. É a sua vida, é a sua alma. Então é você que tem que fazer. Jesus fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua parte, para que então venha se completar na sua vida. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.